Então vamos lá, quadro crônico. Você pode pensar também, linfedema é uma causa. Você pode pensar em lipedema também, lipedema sempre é bilateral, é muito raro ser unilateral, tá? Lipedema é acúmulo de gordura, é assim, é gordura localizada. É aquela paciente que tem zero de edema na perna, no pé, um pouquinho de edema na coxa e aquele culote mais largo. É aquela mulher que geralmente quando perde peso, perde barriga, mas não perde a coxa, tá? E isso daí às vezes dá dor. É uma inflamação que tem na gordura e que dá uma dor no toque da perna. É super frequente, tá? Na realidade é o tipo de coisa que é frequente, mas a gente acaba não fazendo diagnóstico simplesmente porque não pesquisa ou às vezes nem conhece. Você vê o quadro escarrado na sua frente, mas você não tem um nome na tua cabeça para isso. Você consegue até fechar os olhos e mentalizar como é que é o paciente, né? Que mais que pode aparecer, galera? Se você tiver insuficiência renal, insuficiência hepática também num quadro mais crônico, pode fazer isso também, tá? Cadê? Que mais? E aí, Jorge, tudo bem? Se você tiver uma oclusão crônica da cava inferior ou uma simpose trombótica mais proximal, também pode fazer isso. Que mais? Às vezes, quando você não faz o diagnóstico de um efeito colateral de medicação, às vezes esse cara pode ficar usando lodipino, por exemplo, por muito tempo. Então, às vezes, pode ser até causa de edema crônico bilateral, né? Que mais? Gestante. A gestante tem edema na perna, galera? O que vocês acham? Joga no chat pra mim. A gestante ela tem um detalhe que é o seguinte: o bebezinho, o útero ele fica logo na frente da cava inferior. Então, quando a paciente vai deitar, o que acontece? Ela cai em cima da cava, tá? E isso pode levar a edema bilateral. É muito frequente, tá? Então, tanto é que quando a gente orienta a gestante, todo mundo já deve ter ouvido falar disso daí. Ou, não sei como é que é o caso de vocês, mas se por acaso alguém aqui já teve filho, ou a esposa já teve filho, alguma coisa assim, você pode perceber que alguém em algum momento já orientou a fazer assim: ai, mãezinha, quando for deitar, deita para o lado esquerdo, tá? Por que deitar para o lado esquerdo? Porque daí quando você deita para o lado esquerdo, a cava está à direita. Então você pega o parasitinha que está lá na barriga e você joga o parasitinha para o lado esquerdo, para cima da aorta. Então ele sai de cima da cava e desincha a perna. Essa que é a lógica da coisa, certo? Aqui, ó, o Jorge mandou super bem, compressão na cava inferior. É exatamente isso, tá? Que mais? Você pode ter também, dependendo da fase do período menstrual, o ciclo hormonal da mulher pode fazer com que ela tenha mais edema, dependendo da situação. Que mais? Eventos de imobilização. Se você tiver imobilização bilateral, você pode ter o edema por estase, tá? Uma outra coisa pode acontecer também. Que mais? Obesidade é uma outra causa. Pré-eclâmpsia é uma outra coisa fantástica ali que ali, ó, cadê? Pré-eclâmpsia, super importante. A Mina Silva mandou super bem. Na PCR é importante. Não, isso é super importante, exatamente por causa do retorno venoso. Fantástico, tá? Que mais, galera? O hipotireoidismo. O hipotireoidismo ele pode dar um edema bilateral, só que ele tem um edema com uma característica um pouquinho mais diferente, é um edema mais endurecido, que é o que a gente chama de mixedema. E em especial é um edema que a gente chama de edema pré-tibial. Ele é bem mais característico, tá? Outra coisa, no obeso também, você pode ter a apneia do sono. Esses caras eles podem ter uma certa atração de retorno venoso, né? É uma outra coisa pra gente pensar. Ali o Jorge mandou super bem, linfedema. Linfedema é mais comum ser unilateral, mas pode ser uma causa também,